Como é que é a dinâmica? Posso fazer uma apresentaçãozinha aí, se eu quiser? Como é que é? Então vamos lá. Eu apresento algumas coisas, apresento os trem, e aí você, se quiser tocar no barco, a gente vai batendo papo. Tá bom, Beleza? beleza. Então, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela presença. Agradecer aí ao tempo do professor Antônio Paulo Mergulhão. Difícil, pessoa difícil da gente conseguir aí um tempo, né? Mais uma vez, esses nossos, ainda que sejam nossos docentes, é difícil conversar com esse povo, todo mundo bastante ocupado aí, é difícil conversar que não seja num horário, exatamente no horário dentro de sala de aula, mas, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, e conversar de um assunto que é bastante interessante, que já começou, mas começou. Tem alguns lugares que já estão funcionando, outros nem tanto. E a gente bater esse papo até é interessante sobre o Pix, né? Que tanto se fala, e é engraçado que eu tô tendo. Eu tô fazendo algumas coisas de vida aí que acabei encontrando um, um pessoal do Banco do Brasil, da tecnologia do Banco do Brasil que está implementando. Encontrei uns amigos na internet que estavam revoltados aí, que tentaram fazer algumas transações, aí um banco funcionava, o outro nem tanto. Aí a discussão na internet foi legal que aí falou, não, mas é a partir do dia 16, mas tem alguns que já começaram a fazer suas transações, aí o pessoal está testando, e aí o, o mergulhão aí se disponibilizou a dar uma explicada melhor aí para a gente como é que está isso, como é que vai funcionar, o que isso muda, o que isso melhora, o que dificulta, o que isso é interessante para a gente na prática, né? O que o Pix muda em nossas vidas, né? A Isabelle está colocando aqui que a prima dela trabalha com Pix, legal. Então, a gente entender que, inclusive, o que isso é interessante para a gente, até como tecnologia, né? Para produzir soluções, ou não, ou se é interessante, se é possível, se não é. Então, vai lá, mergulhão, manda ver. Bom, gente, boa noite. Como o Thales adiantou, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Mergulhão, tá? Sou professor da UDF. Antes de começar, eu quero só fazer um disclaimer, que é o seguinte, lá no folder de convite, tá, como acontece em todos os eventos da UDF, tá listado que eu sou professor do UDF e também na lista do Banco Central. Eu só queria fazer um disclaimer de que o que eu vou falar aqui, eu não estou representando, não estou em nome do Banco Central, certo? São informações que eu tenho de caráter pessoal e estou aqui como professor, tá? Não como representante do Banco Central. Então, não tomem o que eu falar como uma posição oficial do banco. Bom, queria fazer isso mais como um bate-papo, só que depois eu pensei em fazer algo mais informal, mais dinâmico, mas eu fiquei imaginando, opa, qual será que é o nível de entendimento das pessoas que vão assistir? E quando o nível de entendimento não é, pelo menos, razoável, fica até difícil aparecerem as dúvidas, né? Então, eu resolvi fazer uma apresentação bem breve, certo? Só trazer os principais aspectos, as principais características do Pix. E aí, a partir dessa apresentação, que eu pretendo ser o mais breve, o mais rápido possível, aí abrir para as discussões, para a gente bater papo, debater no resto do tempo que a gente tem aí até às 19 horas, tá bom? Então, deixa eu só disponibilizar aqui. Beleza.
Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Beleza. Já está mostrando para a gente. Bom, então vamos lá. Então eu procurei fazer algo bem na linha do chamamento aí da palestra, que isso muda as nossas vidas. Entra muito no aspecto tecnológico, certo, da coisa. O Pix, na verdade, ele é um sistema de pagamento como outros que já existem. Então, a gente sabe que existe DOC, que existe TED, que existem as famosas maquininhas, né, para você chegar aí no estabelecimento comercial, vai débito ou crédito. Então, assim, existem outras formas de modalidade de pagamento. O Pix é só mais uma delas. Isso quer dizer que as outras vão continuar da mesma maneira. Obviamente, o Pix vai tomar algum espaço dessas outras modalidades de pagamento, mas é mais uma alternativa para pagamentos e para transferências financeiras. Mas ela é um pouco diferente. Por quê? Porque ela é uma tecnologia que a gente acha que é uma tecnologia que a gente chama de tecnologia disruptiva. Ou seja, ela tem um potencial de conseguir coisas que as outras modalidades de pagamento não conseguiram até agora. Primeiro, alavancar a questão da competitividade, da eficiência do mercado. Por quê? Porque nós vamos ver depois, nos próximos slides, vou mostrar para vocês que é mais fácil novos entrantes fornecerem produtos de serviço de pagamento através do Pix do que de outras modalidades de pagamento. Redução de custo, ou seja, alguns provedores de serviço de pagamento do Pix já anunciaram que não vão cobrar. Por quê? Porque o custo operacional é tão baixo para eles, comparativamente com outras formas de modalidade de pagamento, que o simples fato dele ter os recursos das pessoas em contas, conseguir chamar mais recursos em contas em decorrência do Pix, já compensa o fato deles não cobrarem pelo serviço. Um aumento da segurança, que a gente vai ver também em relação às outras modalidades do cliente, incentivar a eletronização dos meios de mercado de pagamento, ou seja, a questão do pagamento de cartão, de boleto, TED, substitui o dinheiro físico, as cédulas, até um certo ponto. E acredita-se que os serviços de pagamento instantâneo vai além no sentido de substituir a forma física de troca financeira, que é o dinheiro, tá? O dinheiro em cash, cédulas e moedas. E promover também a inclusão financeira. E por que a gente acha que tem um potencial para isso tudo? Primeiro, é rápido, ou seja, a transação é uma transação que demora até 10 segundos para ser concluída, tá? É uma transação que é feita em até 10 segundos. Outro aspecto muito importante é que o recurso está em tempo real para o recebedor. Não importa em que momento. Então, se eu fizer uma transação via Pix às 3 horas da manhã, de sábado para domingo, aquele recurso cai na conta do recebedor imediatamente, tá? Ao contrário de outras formas como TED e DOC. Disponibilidade 24/7, 365, ou seja, 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias do ano, ou seja, não para nunca, ao contrário de outras formas de pagamento como a gente conhece. É mais fácil, por quê? Porque usa o que a gente chama de chaves mais intuitivas. Então, a gente está vendo aí, aparecer aí na TV e outras formas de comunicação, na internet, que estava no período de cadastramento de chaves, né? O que seriam esse cadastramento de chaves? Seria o seguinte, que para eu fazer, por exemplo, um TED, um DOC, mesmo uma transferência do mesmo banco para um amigo meu, por exemplo, eu preciso saber o quê? Preciso saber qual agência, qual a conta, às vezes até qual é o CPF do camarada. No caso do Pix, não. Eu vou informar uma chave que ele vai me informar. E essa chave pode ser, muitas vezes, informações muito mais intuitivas, como, por exemplo, o telefone celular ou o e-mail do camarada. A gente vai ver mais à frente quais são as chaves permitidas, tá? E dispensa o uso de cartão, de cheque, não precisa de boleto, não precisa nem de dinheiro, maquininha, nada disso. Ou seja, precisa basicamente de um celular. E aí, adiantando uma pergunta que alguém pode me fazer, na verdade, precisa de celular? Só posso fazer Pix com o celular? Bom, a maioria das transações de Pix vão ser via celular, realmente. Mas pode ser que algum provedor de serviço de pagamento disponibilize uma máquina
qualquer outro meio que substitua o celular, sem problema nenhum, ou seja, não obrigatoriamente precisa ser via celular. Mais barato, por quê? No caso de pessoa física que está pagando, isso é gratuito. É gratuito pela legislação, ou seja, se é uma pessoa física que está fazendo um pagamento, é proibido a instituição financeira cobrar pelo serviço. Então, se você vai pagar alguém via Pix, não se preocupe em tarifa, nada disso, porque a tarifa é zero. E nos demais casos, ou seja, pessoa física que está recebendo o pagamento, ou então pessoa jurídica, a instituição financeira pode cobrar alguma coisa, mas com certeza absoluta, num valor muito menor do que ela cobra para as outras modalidades de pagamento. Por quê? Porque tem menos intermediários e o custo operacional disso é menor. Tá? Seguro, certo? Ele tem uma segurança maior contra a fraude que a gente chama de fraude sem contato físico. O que é fraude sem contato físico? É aquele tipo de fraude que não é, por exemplo, um sequestro relâmpago, não é um camarada te abordar no meio da rua para te assaltar. Ou seja, nas fraudes que não envolvem contato físico, certo? A segurança ela é bem maior, ou seja, é bem maior, é bem mais difícil alguém, por exemplo, tentar fraudar uma conta, uma transação de pagamento via Pix do que uma transação via cartão, por exemplo. Por quê? Porque o cartão é aquela história, você está com o seu cartão, às vezes às vezes não, sempre aquele código de 3 dígitos está lá atrás, então, assim, é muito mais fácil haver fraude via cartão, por exemplo, do que via Pix. E caso haja fraude, tem uma rastreabilidade maior, principalmente aqui nos casos que tenha alguma coerção, alguma violência física. Por quê? Por que acontece sequestro relâmpago? Quando acontece sequestro relâmpago, como é que é a sistemática? A sistemática é sempre a mesma. O camarada te aborda, aí ele te obriga a ir no terminal de atendimento, ou então você nem vai, você passa a senha para ele, ele vai lá no terminal de atendimento e tira dinheiro. Por que ele vai no terminal de atendimento e tira dinheiro? Exatamente para não permitir mais a rastreabilidade. Depois que ele pega o dinheiro na mão, ninguém sabe quem é, quem foi e como é que ele fez isso. Por quê? Porque ele pegou o dinheiro na mão e pronto, foi embora e acabou. No caso do Pix, não. Por mais que ele consiga fazer a transferência, não existe pagamento de Pix contra dinheiro. Ou seja, eu não posso pagar ninguém no Pix para o camarada receber em dinheiro. Ele vai receber numa conta. E quando ele recebe numa conta, esse recurso vai cair. Mesmo que seja na conta de um laranja, isso vai cair. Então, vai permitir uma maior rastreabilidade depois que acontece a fraude. É um sistema mais aberto, porque permite a participação mais ampla, principalmente que a gente chama de fintechs e big techs. O que seriam fintechs? Fintechs são geralmente aquelas startups, né, na área financeira que provém novos serviços para a área financeira. E Big Techs, o quê? São aquelas empresas de tecnologia grandes, aí você tem, por exemplo, você pode ter a Google, você pode ter a Microsoft, outras empresas grandes que estão entrando no setor de pagamentos, é o que a gente chama de Big Techs também. A outra característica, ele é mais versátil, ele vai permitir pagamento e transferência, por exemplo, entre pessoas, uma pessoa e outra. Eu pagar, por exemplo, alguém, por exemplo, vai trazer um queijo aqui, por exemplo. Eu posso pagar aquele queijo, a ração do cachorro, via pessoa a pessoa, pessoa pagando empresa, que a gente chama de person to business, que é o segundo caso, empresa pagando empresa, então, por exemplo, uma empresa pagar um fornecedor, seria o caso, então, e aí substituindo o boleto, nesse caso, e tanto pessoas quanto empresas pagando ao governo, pagando impostos, pagando taxas. Então, percebam que o universo ele é bem maior do que as outras formas de pagamento. Não tem limite mínimo, eu posso fazer um Pix de 2 centavos, se eu quiser, tá? Se a gente falar em termos de tecnologia, não tem limite máximo também, só que pela norma, cada instituição pode estabelecer um limite máximo de acordo com a análise que ela faça do cliente em termos de
de risco, ou risco de crédito, ou então risco, por exemplo, para prevenção de lavagem de dinheiro, financiamento a terrorismo. Então, as instituições podem estabelecer um limite, tá? Mas em termos de tecnologia, não há esse limite. Ele é um instrumento que a gente chama de multiproposta. Por quê? Eu posso usar independentemente do tipo de pagamento que eu vou fazer, para que tipo de serviço ou de bem que eu vou adquirir, independentemente do valor, independentemente dos participantes que eu estou envolvido. Ou seja, ao contrário, por exemplo, do DOC, que tem uma finalidade bem específica, o boleto, que tem uma outra finalidade bem específica, o cartão, que tem outra finalidade específica, no caso do pagamento instantâneo, não, posso fazer isso tudo com o pagamento instantâneo. Ele é integrado porque os provedores de pagamento instantâneo podem fazer a integração com outros serviços de smartphone, por exemplo. O serviço mais simples que eu poderia fazer a integração, por exemplo, seria aquele de contatos do celular. Ou fazer integração com o WhatsApp, fazer integração com outros serviços do smartphone. E a outra possibilidade também de integração é o que eu vou explicar mais uma vez, existe a possibilidade do que a gente chama de QR Code dinâmico, onde nesse QR Code dinâmico, dentro do QR Code, vão informações do pagamento em si, do que aquilo está pagando. Então, serve para fazer a conciliação. Então, por exemplo, vamos imaginar o Magazine Luiza. Eu compro alguma coisa no Magazine Luiza, eu compro uma geladeira, por exemplo. Aí tem lá a nota fiscal, tem a ordem de pagamento vinculada à nota fiscal, né? E aí o Magazine Luiza lança um QR Code, por exemplo, dinâmico para eu pagar a Pix. Na hora que eu faço esse pagamento via Pix, dentro daquele QR Code dinâmico, tem todas as informações do que eu estou pagando em si, ou seja, o número da nota fiscal, o número da ordem de pagamento. Então, o Magazine Luiza fica muito mais fácil de fazer a conciliação depois de que aquele pagamento, aquela compra específica já foi paga. Por quê? Porque existe uma vinculação entre a ordem de pagamento e o pagamento em si. Tá? Exemplos de utilização. Para pagar um serviço simples, por exemplo, o camarada está tocando, por exemplo, na estação de metrô, ele coloca um QR Code, como ele está aparecendo aqui, nesse caso um QR Code estático, alguém vai lá com o celular, aponta no QR Code, informa o valor que quer transferir e já transfere para o cara. Por exemplo, acertar com os amigos, por exemplo, uma conta de bar, uma coisa assim, ou seja, um paga e o outro, por exemplo, um rateio de um churrasco, por exemplo. O churrasco deu 250, deu 42 para cada um. Então, no próprio churrasco pode fazer esse acerto, certo? Via Pix. Para compras simples, usando o QR Code estático, como está dito aqui, ou até mesmo para pagar serviços públicos, certo? Então, em breve, deve entrar, por exemplo, serviços para pagamento de DARF, para pagamento, por exemplo, de FGTS, isso tudo via Pix. Bom, uma coisa que é interessante a gente falar é um pouco sobre a arquitetura do Pix. Por quê? Porque às vezes fica aquela confusão, é seguro, não é seguro, até que ponto eu posso usar o Pix sem me preocupar? Enfim, para a gente entender essas coisas, a gente precisa conhecer um pouquinho da transação do Pix. Eu não vou me alongar muito em detalhes, certo? Mas o fato é o seguinte, existe uma estrutura central, que é essa onde o Banco Central está aqui no meio, de responsabilidade do Banco Central, tá? Que é aquela estrutura onde as instituições financeiras de pagamento que participam do Pix transacionam entre si nesse ambiente centralizado, nessa estrutura centralizada que a gente chama de SPI, ou seja, Sistema de Pagamento Instantâneo. Então, o Banco Central gerencia esse SPI e gerencia esse DICT. O DICT é o quê? É como se fosse uma base de dados de endereçamento daquelas chaves. Lembra das chaves? Então, assim, essa base de dados tem todas as chaves, o mapeamento entre as chaves e as informações de cada conta. Tá? E aí alguém vai fazer um pagamento, ele pode utilizar o que a gente chama de iniciador de transação de pagamento. O que é um iniciador de transação de pagamento? É uma fintech, por exemplo, qualquer, que, na verdade, ela não trabalha com contas, ela não tem contas.
a minha conta não está naquela empresa. A minha conta está num outro banco. Ela só vai iniciar o serviço de pagamento. Então, eu posso fazer via iniciador de serviço de pagamento, ou posso fazer por uma instituição onde esteja a minha conta, que a gente chama de provedor de conta transacional. Só que esse provedor de conta pode ou não fazer parte desse sistema todo aqui do Banco Central, do SPI. Se ele não fizer parte, ele tem que usar o que a gente chama de um liquidante especial para isso. Então, assim, por que eu estou colocando essa estrutura aqui? Porque é o seguinte, essa área central aqui, ela é blindada, de forma que só aqueles participantes que têm acesso ao sistema de transferência de reservas, ao STR, é que têm acesso a essa rede aqui. Inclusive, essa rede, ela é chamada de RSFN, Rede do Sistema Financeiro Nacional, é uma rede privada, não trafega pela internet, é uma rede privada e criptografada. Tá? Agora, aqui, entre o pagador e a instituição, seja ela o iniciador de transação, ou seja ela a provedor de conta transacional, e entre o recebedor e o seu banco, esse link aqui, aí sim, isso aqui é responsabilidade de cada instituição. Tá? Então, a informação que está trafegando daqui até a instituição é de responsabilidade, até a segurança dessa tecnologia é de responsabilidade de cada instituição. Agora, essa área central aqui, ela é responsabilidade do Banco Central e ela, como eu disse, ela é blindada. Por quê? Porque ela é uma rede privada e uma rede que os participantes são controlados. Bom, os participantes, a gente tem participante obrigatório e participante facultativo, certo? Então, a gente tem uma lista de instituições que elas têm que participar pelo Pix, eu não vou me alongar aqui, mas é basicamente aquelas instituições que têm mais de 500 mil contas ativas. Essas instituições têm que participar. Então, por exemplo, Banco do Brasil, os maiores bancos, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, esses de cara têm que participar. Não tem, eu vou ver se eu quero ou não. Eles têm que oferecer esse serviço. E tem os outros, que é o que a gente chama de participação facultativa. E aí entra, inclusive, até, como eu disse, aquelas pequenas fintechs. Então, não precisa, ao contrário, por exemplo, do cartão, para haver, por exemplo, provimento de serviço de cartão, por exemplo, tem que ser uma instituição regulada, autorizada pelo Banco Central. Aqui não. Aqui pode ser uma fintech que esteja começando. Obviamente, se ela não tem acesso àquela rede central que eu falei para vocês, ela tem que fazer isso via um outro participante. Mas ela já pode trabalhar, já pode prover um serviço de pagamento instantâneo, se ela quiser. Tá? A forma de identificação. Falando um pouco sobre aquelas chaves que eu falei para vocês. As chaves podem ser basicamente as seguintes. Tanto para o pagador quanto para o recebedor, ou seja, para as duas pontas, é permitido como chave o CPF, o CNPJ, o e-mail, o número celular, ou então uma chave aleatória, que é gerada, como o próprio nome diz, um código alfanumérico que é gerado aleatoriamente. Bom, em que caso alguém iria querer, por exemplo, gerar uma chave aleatória? Se por algum motivo ele não se sente confortável em disponibilizar informações de caráter pessoal, como e-mail, número celular, CPF. Se alguém não se sentir confortável em disponibilizar esse tipo de informação, pode gerar uma chave aleatória e disponibilizar essa chave aleatória para o pagador para receber algum recurso, algum pagamento, alguma transferência. No caso dos recebedores, de quem está recebendo, além dessas chaves que eu falei aqui, ele pode gerar também um QR Code estático ou um QR Code dinâmico. Como eu disse, como eu tinha adiantado para vocês, o QR Code estático só tem informações da instituição que está recebendo. E o QR Code dinâmico tem tanto informações da instituição que está recebendo, como o próprio número da conta, tudo, e como informações do pagamento, ou seja, aquele pagamento está pagando o quê? Ou seja, informações sobre a ordem de pagamento. E como eu disse, a chave que for selecionada, então vou pagar, por exemplo, alguma coisa com Pix. Na hora que eu digito lá o telefone celular de alguém,
Aquele DICT que eu mostrei para vocês no slide anterior é o que faz o mapeamento entre aquele celular que eu informei e que diz, por exemplo, olha, aquele celular, na verdade, é a conta do banco tal, da agência tal e do número da conta tal. Tá? Então, só preciso saber a chave que o camarada for me passar. Certo? Bom, em termos de segurança e proteção de dados, deixa eu só ver se alguém está... O Ivan está perguntando aqui, a chave aleatória é útil se as opções de chave anteriores já tiverem sido utilizadas, já que só pode um por conta, certo? Exatamente. Ou seja, eu só posso ter uma chave por conta. Então, por exemplo, eu posso associar, por exemplo, meu CPF a uma conta, o meu número celular a outra conta, o meu e-mail a outra conta, tá? Eu posso associar todos a uma conta só. Então, nesse caso que ele falou, realmente é procedente. Ou seja, vamos imaginar que eu já tenho 4 contas, associei cada chave daquela a uma conta, eu quero associar uma quinta conta. Eu posso gerar uma chave aleatória. Mas a chave aleatória, como eu disse, não é só para isso. A chave aleatória também é para o caso de eu não querer disponibilizar uma das minhas informações pessoais. Tá? Em termos de segurança e proteção de dados. Nada. Em termos de segurança e proteção de dados, os dados, eles estão protegidos, no Pix, eles estão protegidos por sigilo bancário e pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, ele tá protegido por lei como qualquer outra transação financeira. Então, por exemplo, dados das nossas contas correntes, vocês sabem que estão protegidos por sigilo bancário, né? Dados, por exemplo, das transações de pagamento, então, por exemplo, o que eu paguei com cartão, quando eu paguei, para quem eu paguei, se foi com débito, se foi em crédito. Então, todas as modalidades de pagamento e mais as contas financeiras, elas estão protegidas por sigilo bancário. O Pix é a mesma coisa, vai estar protegido por sigilo bancário e pela Lei Geral de Proteção de Dados da mesma forma. Então, em termos de proteção legal, ele está no mesmo arcabouço das outras formas de pagamento. Em termos de segurança de dados, existem algumas medidas de segurança, as mesmas que já são usadas, por exemplo, para TED e para DOC. Então, se eu voltar aqui nessa estrutura, como eu disse para vocês, toda essa estrutura central aqui, ela é criptografada, autenticada e, além disso, é uma rede privada. Isso não trafega na internet, certo? E entre esse e esse aqui, como eu falei para vocês, é de responsabilidade da instituição financeira, mas ele tem que atender obrigações mínimas. Então, por exemplo, ele não pode abrir, por exemplo, um serviço de pagamento sem autenticação de quem está pagando, sem uma senha, sem uma autenticação biométrica, alguma coisa nesse sentido. Ele não pode, por exemplo, abrir esse canal de comunicação aqui sem estar criptografado, sem estar dentro de uma VPN criptografada, por exemplo. Enfim, ele precisa atender requisitos mínimos. Agora, qual tecnologia que a instituição financeira vai utilizar, que a instituição provedora de serviço de pagamento vai utilizar, isso é de liberdade da instituição e, obviamente, de responsabilidade da instituição. Se ela escolher, por exemplo, um meio não tão seguro e houver algum problema, isso é responsabilidade da instituição que está provendo esse serviço de pagamento. É por isso que existem algumas restrições. Então, para ser participante direto aqui, são só alguns tipos de instituição. E mesmo para ser esse iniciador de transação de pagamento, que é essa modalidade mais simples, ele tem, por exemplo, um capital de pelo menos 1 milhão, exatamente para garantir qualquer eventual falha nesses pagamentos, ou seja, nessa linha daqui entre o pagador e até a chegada à infraestrutura da instituição. A identidade do pagador, como eu falei, é digitalmente autenticada. As instituições já estão começando a fornecer o que a gente chama de motores antifraude. O que seriam motores antifraude? É o seguinte, elas ficam... Isso já acontece, por exemplo, para serviços de cartão. Não sei se já aconteceu com vocês, mas é comum, por exemplo, já aconteceu comigo, por exemplo. Eu
fazendo um pagamento, por exemplo, libero, ou não libero o pagamento, ou então libero o pagamento, mas assim, 2 minutos depois alguém me liga. Ah, foi você que fez a compra tal na instituição, no estabelecimento tal, de tal valor? Por quê? Porque o motor antifraude identificou alguma irregularidade naquela compra em relação ao meu histórico de compras. Ou estou fazendo num horário que geralmente eu não faço, ou eu estou fazendo num local que geralmente eu não faço, num tipo de estabelecimento que geralmente eu não vou. Enfim, existem motores antifraude que estão operando nisso daí. No Pix é a mesma coisa. Existem motores antifraude, algumas instituições já estão provendo esses motores exatamente para tentar pegar a questão de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Então, assim, pela legislação, esses motores antifraude podem postergar um pagamento, caso ele perceba a possibilidade de irregularidade, postergar esse pagamento por 30 minutos durante o dia e por até 1 hora durante a noite. E, como eu disse, essas transações elas são integralmente rastreáveis. Por quê? Porque o dinheiro sempre sai de uma conta e vai para outra conta. Ou seja, ele nunca a vazão disso nunca é em espécie, em cash. Isso é verdade, isso é proteção. Funcionalidades adicionais do Pix, que não sei se vocês já ouviram falar, mas o Pix já vai sair com algumas funcionalidades adicionais, como, por exemplo, Pix agendado e Pix cobrança. O que é Pix agendado? É como você faz, por exemplo, transferência lá no seu Internet Bank, você agenda uma transferência, né? Por exemplo, vou fazer, eu entro no meu Internet Bank do Banco do Brasil e agendo, por exemplo, uma transferência para o meu filho, também que ele tem conta no Banco do Brasil, mas não para agora, para daqui a 3 dias, por exemplo. Da mesma forma, o Pix, eu vou poder fazer um Pix agendado para o futuro, tá? Um pagamento instantâneo, que é assim, não é bem instantâneo porque não vai acontecer agora, mas quando chegar no agendamento, ele vai ser instantâneo. E o que a gente chama de Pix cobrança? O Pix cobrança, eu posso fazer de duas, as empresas vão poder fornecer esse serviço de Pix cobrança de 2 formas. Para pagamento imediato, no momento da cobrança, através de um QR Code dinâmico. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vá fazer uma compra lá na Superadega. Aí eu chego e falo, eu quero pagar com Pix. O que ele pode fazer? Ele pode disponibilizar para mim numa tela um QR Code dinâmico. Como eu já disse para vocês, o QR Code dinâmico tem informações da ordem de pagamento, ou seja, do que eu estou pagando lá dentro do QR Code. Então, significa o quê? Na hora que eu apontar meu celular para aquele QR Code dinâmico, eu não vou precisar preencher nenhum tipo de informação, nem mesmo o valor. Por quê? Porque como o QR Code é dinâmico para aquela venda em si, inclusive o valor já vai estar embutido dentro do QR Code. Então, esse Pix cobrança vai ser... Por que se chama Pix cobrança? Porque, na verdade, naquele momento, a Superadeca está me cobrando, né? Porque eu passei as minhas compras e aí, na hora de pagar, ela está me cobrando. É como se ela estivesse mandando para mim um boleto para pagamento imediato, tá? Ou eu posso fazer também pagamento com vencimento. Isso vai ser muito importante, por exemplo, para administrador de condomínio. Então, a gente recebe condomínio por boleto, né? A maioria de nós recebemos, por exemplo, pagamento de condomínio através de boleto. Então, essas administradoras de condomínio, elas, ao invés de mandarem um boleto, elas podem mandar, eu vou poder fazer isso através de um Pix cobrança. Eles vão me mandar um QR Code também, dinâmico, com informações de quando é que vai ser o vencimento, que pode ser inclusive com uma data futura, cobrança de juros, de multa, outros acréscimos, desconto, da mesma forma que acontece com o boleto. Todas aquelas informações que tem no boleto vai estar dentro do QR Code dinâmico. Então, eu vou poder... o meu condomínio, ao invés de mandar um boleto, vai me mandar um Pix cobrança, certo? Que, na verdade, é um QR Code dinâmico. Então, essas são funcionalidades adicionais que vão ser oferecidas pelo Pix. Todas as instituições vão ter que oferecer essa funcionalidade? Não. São funcionalidades que estão previstas já na API do Pix, ou seja, quem quiser, as instituições que quiserem oferecer esse serviço, elas já estão
em condições de fazê-lo, por quê? Porque isso já está dentro da API do Pix, mas não é obrigatório, tá? Aí você tem que ver junto à sua instituição se ela já provê esse serviço de Pix agendado e Pix cobrança. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Como eu disse, fazer uma introdução, eu utilizei mais ou menos a metade do nosso tempo, né? Exatamente para provocar as dúvidas, vamos dizer assim, de vocês. Agora eu estou à disposição de vocês. Muito bom, Mergulhão, essa explanação aí para mostrar até a arquitetura, né, de como as coisas funcionam, de onde vem, para onde vai. Um comentário interessante do pedaço que você colocou da obrigatoriedade das empresas, ali, das instituições bancárias, né, pelo tamanho dela, para ser obrigadas a participarem aí dessa tecnologia, e as não, aí é interessante, né? Eu tenho uma startup, né, que ela não é uma fintech, mas ela trabalha, eu uso blockchain, né, falando dos disruptivos aí, que a gente, antes de ter o Pix, qual que é a ideia da nossa tecnologia? Eu tenho a minha startup, ela provê uma API para uma outra empresa, que ela é do Pará, se não me engano. Aliás, desculpa, Rondônia. Que eles fazem lá? Eles têm eles fazem a ideia como se fosse a ideia de empreendedorismo social. Eles têm um ICO lá que a gente criou e eles trazem esse ativo entre países. E aí, o que a minha startup está fazendo aqui? A gente está criando uma API onde a gente consegue transferir esse ativo para gerar valor entre países. Então, eles trabalham com refugiados, eles trabalham com uma série de coisas. Então, essa questão do Pix que está trazendo, tipo, entre até 10 segundos, a gente já está fazendo, só que de outras formas, né, utilizando blockchain. Né? E aí, eles estão colocando na infra deles a questão do Pix também, né, para ajudar a galera, quanto mais formas possível de transitar valor, eles estão colocando na infra para isso. E aí entra exatamente nessa questão dessa galera pequenininha que está entrando aí pela porta dos fundos aí, né, que tem um capital bem menor para isso. E isso é bastante interessante. E eu só entro aí para fazer a API para a galera, que é um pedaço bem pequeno, né? Isso é super interessante. E você falando da forma de fazer, é muito legal porque inclusive uma das aulas que eu estava dando essa semana falando sobre dispositivos móveis, né? Mais de 70% do que rola hoje na internet já é celular. Então isso vai facilitar muito. E aí que tá. A pergunta vem para você. TED Doc vai morrer, então? O que Bom, você acha? respondendo a tua pergunta, o seguinte, sim e não. No curto prazo, com certeza não. Tá? Por quê? Porque existem sistemas de legados, eu já estou falando do lado do estabelecimento, não estou falando do lado da instituição que provê o de Pix. Uhum. Existe todo um serviço legado, sistemas legados dos estabelecimentos que precisam ser migrados para fazer a integração com o Pix. Então, assim, o caso da imobiliária, por exemplo, enquanto o sistema da imobiliária não mudar para ser capaz de receber pagamentos via Pix, ela vai continuar recebendo via boleto. Tá? E as outras formas da mesma maneira. Então, no curto prazo, acho que não. Mas eu acredito que vai haver uma migração significativa depois desse momento de tração para os estabelecimentos se adequarem. Eu acredito que vai haver uma substituição significativa de fluxo de transações financeiras dessas modalidades de pagamento para o Pix, inclusive de cartão. Então, já existe um estudo onde está eu não sei se não foi no último REB, relatório de estabilidade bancária, onde foi que eu li, mas já existe um estudo, uma expectativa de perda de 18% em termos de
tarifas desses tipos de serviços por parte das instituições financeiras. Porque, como eu disse, DOC e TED é muito mais caro. O camarada vai ter que fazer, mesmo que ele queira cobrar pelo Pix, que, né, como eu disse, não são todos que vão querer cobrar, mas mesmo aqueles que queiram cobrar, eles vão ter que fazer dezenas ou talvez até centenas de Pix para contrabalançar uma TED apenas, tá? em termos de receita. Então, eu acredito que no futuro vai haver uma substituição muito relevante dessa modalidade de pagamento, sim. Eu vejo o Pix agora como muito oba-oba, né? É mais uma questão de marketing em si do que a galera aproveitar realmente a tecnologia, né? Que ele está até colocando aqui, eu vi em algum lugar que para pessoa física, a cada 10 transações é 0,01, procede? Não, não procede. Pela legislação, vou explicar direitinho como é que está a norma hoje. Pessoa física para pessoa física, ninguém paga. Se eu for transferir para o meu pai, ou você vai transferir para mim, por exemplo, a gente saiu para almoçar, conta deu, sei lá, 88, 44 para cada um, depois eu te pago através do Pix. Entre pessoas físicas, a instituição, mesmo que ela queira, ela não pode cobrar, ela está proibida de cobrar. Agora, se o Pix, se a pessoa física for o recebedor, até o 30º Pix no mesmo mês, a instituição também não pode cobrar. Então, a instituição, na verdade, ela só pode cobrar o quê? De uma das pontas, caso essa ponta seja pessoa jurídica, ou então, se for a pessoa física recebedora, a partir do 31º, da 31ª transação. Até a 30ª transação, para a pessoa física, não pode cobrar nada. É dessa forma que está estabelecido agora. Mas, como eu disse, algumas instituições já anunciaram que não vão cobrar de pessoa física mesmo a partir dessa 31ª. Por quê? Porque tem aquela questão daqueles, principalmente microempreendedores de varejo, que vão fazer diversas vendas através de Pix de baixo valor. Então, é o vendedor de picolé na praia, tá? É o vendedor de pipoca lá no Jardim Zoológico. Eles vão fazer diversos. Então, assim, para a instituição financeira, não faz sentido cobrar por aquele Pix, por quê? Porque senão ele não vai conseguir reter a conta corrente, porque para participar do Pix como pagador, recebedor, eu tenho que ter uma conta corrente, uma conta poupança ou uma conta de pagamento pré-paga numa instituição. E o chamativo para essas instituições é exatamente que eu tenha essa conta corrente naquela instituição. Então, não tem muito sentido, em termos de estratégia de negócio, de passar a cobrar de pessoa física. De pessoa jurídica já é outra coisa. De pessoa jurídica pode haver uma cobrança, sim. Mas eu não acredito que vai haver cobrança para pessoa física, não. Principalmente nesse primeiro momento. O incentivo do empreendedor, né? Para divulgar a tecnologia, porque com certeza também onera muito todo mundo ter DOC e TED, né? Então, criou-se uma tecnologia para modernizar tudo, porque é bom para todo mundo. Então, gera-se um incentivo. Depois, com certeza, as regras vão mudar para sacanear a gente, né? Como consumidor, né? Não tem para onde correr. O Ivens coloca aqui: professor, existe algum interesse das instituições financeiras no Pix, além da modernidade e praticidade? As taxas de TED e DOC simbolizariam uma perda para as instituições que cobram, como o senhor falou, que produz o questionamento. Todo o marketing em cima do Pix, também como Santander, como SX, etc, etc. Então, além da modernidade e praticidade, tem alguma coisa por trás? Tem mais algum interesse? Tem todo o interesse por trás, eu vou explicar o que é. Principalmente dos bancos. O banco vive de quê? O banco vive o que a gente chama de spread bancário, que é o quê? Ele capta recursos de alguém para emprestar para alguém. Certo? Isso, e dessa diferença de taxa é o quê? Ele tira as despesas operacionais dele, como pagamento de salário, aluguel, mais impostos, é o lucro do banco. Tá? Então, o banco tem todo o interesse em reter essas contas, que é o que a gente chama de ponta da captação. E como para você operar no Pix, você tem que ter uma conta, tá? O que os bancos
estão nessa concorrência em termos de chave de Pix, como o Ives falou, para todo o marketing do Santander e de outras instituições, principalmente as maiores, é exatamente nesse sentido. Primeiro, para reter as contas que ele já tem e, eventualmente, até pegar a conta corrente de alguém. Porque vamos imaginar que alguém faça um cadastramento de uma das chaves no Santander e abra uma conta no Santander, mas não é a conta principal dele. A conta principal dele é num outro banco, num outro qualquer. Aí ele começa, está funcionamento do Pix, ele começa a usar o Pix de forma acanhada, obviamente, todo mundo começa naquela, não, vamos ver como é que é e tal, mas passa um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, o cara começa a usar cada vez mais, e aquilo começa a ficar cada vez mais relevante na vida dele. Qual que é a tendência? A tendência é ele sair daquela conta que ele tinha no outro banco, que era a conta principal, e migrar para o Santander. Então, essa que é a grande questão, é reter as contas, reter e pegar contas de outras instituições. E essa que é a grande preocupação das instituições. Por quê? Porque eles já estão prevendo que é uma tecnologia, como o Thaleson falou, que deve pegar uma boa parcela de DOC, uma boa parcela de TED, uma parcela, inclusive, de cartões, de transação de cartões. Então, assim, vai ser um grande chamariz para as contas correntes, conta de poupança e conta de pagamento pré-paga, que é do que um banco vive, como eu expliquei. Tá? Isso é interessante, que no dia que eu escutei que salário de funcionário do Banco do Brasil se pagava só com esses valores de transações, eu quase tive um treco. Né? Eu tenho alguns amigos dentro do banco, né, falando, não, o que paga é exatamente esse centavos daqui, reais de lá, com a quantidade que tem de correntistas, né? Então, por isso que todo mundo quer conta, faz todo sentido, né? E aí eu acho interessante a ideia do Pix pelo primeiro sentido, não só do marketing, dessa situação toda, mas forçar as entidades bancárias tomarem vergonha na cara e se modernizarem. Porque, por exemplo, pega o nosso aqui em Brasília, que é horrível e que arrecada muito, mas é horrível. Em questão Internet Bank, que é o BRB. Cara, tudo que se trata de forma online no BRB é triste. Então, força que acaba que para trazer mesmo essa modernidade. Mas aí, Mergulhão, como é que fica pensando para você que está muito nessa vibe do Pix e tal, onde é que fica bancos digitais e bancos tradicionais nessa questão do Pix? Porque hoje tinha até um ranking aí, né, que estava Nubank e outros aí dizendo que estava fechando com tantas chaves e tal, tinha um rankingzinho, aí depois apareceu que não, isso era fake, não sei o quê, e ficou nessa putaria toda. Como é que fica o teu posicionamento aí em relação banco digital e banco tradicional? Quem leva vantagem nisso aí? Eu acho que, pelo menos no primeiro momento, a vantagem maior vai para os bancos digitais, porque ele reduz aquela diferença que ele tinha para os bancos tradicionais em termos de capilaridade, né? Por quê? Porque vamos imaginar, por exemplo, que a maioria Vamos tirar o dinheiro da questão, porque dinheiro está fora dessas transações de pagamento bancário. O cara pegou o dinheiro na boca do caixa e acabou. O dinheiro começa a rodar sem o intermédio de uma instituição financeira. No caso das outras formas de pagamento, o cartão era o destaque, os pagamentos por cartão. E aí o que acontece? No caso do pagamento de cartão, você tem a figura da bandeira, que é o Visa, Mastercard, Elo, por aí vai. Tem a figura do emissor do cartão, que aí é o Banco do Brasil, é o Bradesco, né? E tem a figura do camarada que fornece a maquininha. Aí você tem a Cielo, tem a Stone, tem outras empresas. Você tem essas 3 figuras. E a relação entre eles é influenciada pelo tamanho da instituição. É igual, por exemplo, o Magazine Luiza, para fazer uma compra de fornecimento, por exemplo, de geladeira com a Brastemp, tem um poder de barganha muito maior do que o camarada que tem uma venda lá na esquina, certo? Então, a mesma coisa em relação a cartões, as instituições maiores, elas têm um poder de
vamos dizer assim, de interação com esses outros entes é maior, tá? Apesar deles serem obrigados a prover serviços entre todos eles. Por exemplo, se um camarada, se existe uma empresa credenciadora como a Cielo, por exemplo, ela não pode se negar a abrir a maquininha dela, por exemplo, com um determinado banco. Ela não pode se negar. Mas ela começa a fazer condições de negócio, tá, que são mais favoráveis para o segmento A e o segmento B. No caso do Pix, não. Como vocês viram pela arquitetura, eu vou me espetar, cada instituição dessa que é participante direto vai se espetar na API, naquela API central, naquele miolo central, e não vai depender dos outros, certo? Então, assim, nesse sentido, eu imagino, pelo menos na largada, no curto prazo, isso seja mais interessante para os bancos digitais. E aí vai depender o quê? Da capacidade dos bancos tradicionais de se adaptarem a essa nova realidade. Capacidade financeira, a gente sabe que eles têm, né? Agora, será que vão ser capazes de reverter essa capacidade financeira em capacidade tecnológica? Aí só o futuro dirá, né? Eu acho muito interessante, porque assim, eu tenho muita referência do Banco do Brasil, que é um banco que investe pra caramba em tecnologia, né? Eu conheço bastante gente da área de tecnologia e realmente é um banco que para a área tecnológica ele investe até porque ele quer enxugar recurso pessoas, né? Porque para eles é muito interessante, né? E aí você vai começando a fazer comparativos com os outros e o tanto que os outros não estão na mesma vibe. E aí é o que eu vejo hoje, que é um dos poucos que você consegue realmente dizer assim, vai bater de frente com... Opa, desculpa, gente. Desculpa, minha filha aqui se divertindo com os meus pais. E aí é um dos poucos que eu vejo hoje que é possível pegar esse cenário que você está colocando de tentar reverter, por exemplo, eu não vou para um Nubank, para um Inter, para um digital, para ir para um tradicional, porque ele não digo que ele tenha a pegada do digital, mas ele pelo menos te dá uma ideia de que te dá essa segurança digital, assim, de ter mais coisas para o lado digital, do que ser aquele muito reto do tradicional. Porque o resto, pelo amor de Deus, é tudo difícil, tudo tem que conversar com o gerente, tudo tem que ir na agência, tudo cria uma burocracia muito grande, né? E hoje, quanto menos você aparecer num local físico, que é a pegada dos bancos digitais, né? É muito mais interessante. E hoje até com a questão do Open Bank, que aí os bancos tradicionais também começaram a boicotar exatamente os digitais, né? É exatamente isso, Thiago, é muita dor de cabeça. Mas quem gera essa dor de cabeça é exatamente o tradicional. Eles não querem que tenha os digitais, porque os digitais eles vão tirar o mercado porque o pensamento é diferente. O banco tradicional ele quer que o cara vá na agência exatamente porque o que o mergulhão falou. Ele quer vender o consórcio, ele quer vender, sei lá, o empréstimo, ele quer vender o que faz ele girar, né? Então, ele quer que você vá lá. Ele tá de sacanagem com que você vá lá, porque ele quer vender, quer bater as metas, quer fazer o dinheiro, entre aspas, girar. Né? E o digital não. O digital ele vai muito em outra pegada, ele te conquista de outra forma, né? E apesar de eu não usar ainda o digital, cara, eu sou totalmente a favor. No dia que eu descobri que é exatamente o que você falou, colocou num dos exemplos trazendo para o lado do Pix deixa eu pagar alguma coisa, tá aqui um QR Code, você paga, mas não tem essa questão de valores, né, de geral, da facilidade mesmo, cara, e aí? Eu não preciso, é tudo muito simples. Eu não tenho conta, não sei o que, não, mas toma aqui um QR Code, paga aqui para mim e pronto, resolveu. E aí? Então, essas coisas, assim, eu acho que força os tradicionais, né? O Ivan está colocando aqui no tradicional, que é o BRB, que é uma tristeza. Quem usa, eu não sou correntista do BRB, né? Mas eu sou obrigado a ter um BRB tradicional, porque eu sou GDF, né? Aí tu fica 2 horas na fila realmente, e o BRB ele é tudo arcaico, as agências é tudo arcaico, tudo é muito triste. Já no Nubank tu tem 24 horas. Não, aí você tá no inferno, vai pro céu sem passar no purgatório, né? Falando
de agências, né? Que de cara atendimento 3 horas da manhã, cara, aí é exatamente isso, Ivens, que vai de encontro ao que a gente tem do tradicional. Cara, o tradicional ele não te atende nem no horário que deveria ser. Isso é triste. Já pros outros, putz, ele tá afim de te atender no horário que você que tem a tua necessidade. Né? O Itaú, por exemplo. O Itaú, ele ainda é um pouquinho diferente porque tem um personalité. O personalité é um pouquinho diferente, mas ainda assim é bem amarrado. Né? Então, eu acho que o Pix vai forçar um pouquinho essa galera a, a, a andar mesmo, ainda quem não está muito preocupado para andar, porque é complicado. É ruim para a gente que é consumidor. Né? Não digo nem enquanto tecnologia, porque tecnologia também começa a ficar legal, né? Porque você tem algo que é mais acessível, né? O que você falou, Thales, eu concordo. Assim, os digitais, eles estão forçando um movimento dos bancos de presença fixa. Então, você vê aí a quantidade de agências que estão sendo fechadas no Brasil afora aí. Essa questão da Covid-19, da pandemia, acelerou ainda mais esse processo de fechamento de agências, de enxugamento de custos por parte das instituições com presença física. Mas só queria fazer um comentário que você falou, que é o seguinte: no mundo do negócio, seja ele qual for, a regra é sempre essa. Não adianta ventilar. Então, assim, se um dia o Nubank vier a ser um Santander, um Bradesco, enfim, um grande, um Bradesco, ele vai querer, de todas as formas, evitar novos entrantes para aquele universo. Sim. Isso acontece para empresas de comércio eletrônico, isso acontece com farmacêuticas, isso acontece em qualquer segmento de negócio, em qualquer lugar do mundo. Isso faz parte do business. Verdade. Com agrobusiness, com qualquer coisa que você possa imaginar. Né? Então, assim, não existe bonzinhos e malvados nessa. Não existe almoço grátis, né? Sobrevivência de mercado. Né? É simplesmente uma sobrevivência de mercado legítima, né? A meu ver. É lógico que dentro das regras do jogo. Né? É só esse adendo aí que eu queria fazer. Mas eu concordo com você. Isso é verdade. Os bancos digitais estão forçando os bancos físicos a se mexer. Isso eu concordo. Não adianta a gente ser inocente, né? Eu só acho que assim, do jeito que os tradicionais fazem, chega a ser desleal. Né? Que, por exemplo, quando pega a ideia do Open Bank aí, eles fecham totalmente tudo. Não vou fornecer os dados, mesmo tendo uma obrigatoriedade, porque eu não quero. Mas, tipo, eu compartilho entre os pares grandes, mas eu não quero compartilhar entre os que estão chegando, sabe? Umas coisas assim. Então, fica muito... Chega a ser sacanagem a conta. Mas eu te adianto que, da forma com que a legislação do Open Banking foi instituída, é porque ele ainda não está no ar, né? Ele não está em vigor. Ou seja, foi feita uma consulta pública e aí, isso daí ainda não se reverteu, não está em produção, vamos dizer assim. Mas, se não houver nenhuma mudança em relação ao normativo que está sendo proposto, não vai ser possível os bancos negarem essa informação às outras instituições de Open Bank, informações de clientes, informações da própria instituição. Então, por exemplo, onde tem agência, que tipo de agência. Então, nem informação das instituições, nem informação de seus clientes eles vão poder negar. A não ser que haja uma guinada, uma mudança radical do que está sendo proposto. Isso aí é que tá. Quando teve essa ideia do Pix mesmo, de nossa, a gente vai ter algo instantâneo. Né? Putz, cara, então quer dizer, as informações elas vão estar interligadas de forma mais fácil. Porque hoje era uma burocracia horrível. É tipo você pegar a caixa dela com ela mesma. Meia hora para você transferir de um correntista para o outro. Cara, isso não entra na cabeça. No mundo que a gente vive. Né? Tecnologicamente falando, somos profissionais de tecnologia. Não existe isso. Por que isso não é rápido? Né? Quando você tem hoje... Pode falar.
Isso, assim, só explicando um pouco mais do que o Thales está falando, não sei se todo mundo está conseguindo acompanhar, mas é o seguinte, vamos imaginar que eu tenho um financiamento imobiliário no Santander, por exemplo, e sou aquele cara que pago na risca. Ou seja, vamos imaginar que o meu contrato de financiamento é de R$ 1.237 e todo mês ali, não atrasa um dia. Tá? Tenho um outro, adquirir, sei lá, um carro, tenho um outro contrato de financiamento com um banco de construtora desse, um banco da Volkswagen, por exemplo, e pago na risca, não erro uma, não atraso nenhum, certo? O que as outras instituições conseguem enxergar em relação ao meu comportamento nessas operações de crédito? Ela só consegue enxergar hoje o que a gente chama de score de crédito, aquele score geral. Tem 900 e pouco, tem 800 e tanto de score, só isso. Mas ele não consegue enxergar essas informações granulares, ou seja, quanto que eu estou pagando daquele contrato de financiamento imobiliário específico, quanto que eu estou pagando daquele contrato de financiamento de automóvel, porque uma coisa é eu pagar a risca todo dia, todo mês, aliás, desculpa, uma conta, um financiamento imobiliário e uma prestação de R$ 3.200. Outra coisa é eu pagar a risca o mesmo financiamento imobiliário, mais uma prestação de R$ 300. Tudo bem, eu estou sendo assíduo nos dois casos. No caso de R$ 3.000, demonstra uma capacidade de pagamento bem maior. Então, o Open Bank é exatamente isso. As outras instituições enxergarem o que está acontecendo dentro daquela instituição em termos de operações de crédito, em termos de perfis do cliente, ou seja, haver um compartilhamento maior entre as instituições, de forma que as outras instituições possam chegar até mim e falar, te ofereço crédito em tais condições. Por quê? Porque está sabendo que eu sou um bom pagador, que eu tenho capacidade de pagamento. Então, isso que seria o Open Bank, é abrir essas informações entre as instituições que hoje estão retidas dentro da própria instituição. Dentro da sua caixinha, né? Cara, a gente já está no nosso tempinho estourado aí. Então, assim, discussão muito legal. A tua explanação foi ótima, foi muito boa, Mergulhão. Foi sensacional aí o bate-papo. Espero que a galera tenha entendido mais ainda, né? Porque talvez a gente tenha aí pessoas que já tinham uma noção muito boa. Espero que tenha apurado mais ainda. Espero que tenha contribuído também, né? Para entender exatamente a temática, né? O que muda em nossas vidas aí, o que acontece a partir de agora, né? E agradecer o pessoal aí que ficou até agora. E agradecer mais uma vez, Mergulhão, você que se disponibilizou a compartilhar aí teu conhecimento, né, teu tempo, com todos os ajustes de vida aí, né, entre trabalho, entre docência, entre tudo, né, e vamos tentar promover aí umas coisas sempre que possível, e considerações finais, por favor. Bom, gente, eu que agradeço a vocês, agradeço o tempo, a disponibilidade, a oportunidade de falar no assunto que a UDF tem proporcionado. Só queria deixar uma última dica com vocês, que é o seguinte: alguém pode perguntar, se roubarem meu celular, o camarada pode fazer operação de Pix no meu lugar? Não. Se clonarem o chip do meu celular, vão poder fazer operação Pix no meu lugar? Não. Por que não vão fazer? Porque, obrigatoriamente, para eu fazer uma transação de Pix, eu tenho que me autenticar, seja através de uma senha, seja através de autenticação biométrica, digital, reconhecimento de face, de alguma maneira. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu estou dizendo isso tudo pelo seguinte: vale aquela mesma dica que a gente ouve aí todos os dias em relação a cartão, por exemplo, em relação ao Internet Bank. Não disponibilize sua senha. Se alguém encostar do seu lado, não informe a sua senha. Por quê? Porque essa é a garantia que, mesmo que alguém pegue o seu celular, clone o chip do celular, não consiga fazer um Pix no seu lugar. Por quê? Porque ele não tem a autenticação. Ele tem até um instrumento para fazer, mas não tem como se autenticar.
Então, muito cuidado com isso, tá? Bom, gente... Sair bêbados aí nas festas que não vai ter rolo, não. Obrigadão, pessoal. Bêbado passa a senha, né? Aí lascou. É verdade. Cuidado. Galera, bom resto de sexta-feira, bom final de semana para vocês, boa aula daqui a alguns minutos. Qualquer coisa, mais uma vez estamos aí, nossos docentes, nossa coordenação, se precisarem de alguma coisa, o que pudermos ajudar, estamos aí. Falou, gente. Bom final de semana. Obrigado aí. Um abraço, tá? Estudem, hein? Galera. Aí, vamos estudar. Valeu, gente. Um abraço.